Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto do Roberto Lobato Corrêa. Eu elaborei esses slides para ajudar vocês um pouco com as imagens a tentar compreender melhor o que ele fala a respeito da proposta de regionalização, que tinham aí 3 regiões, né? Quais eram essas regiões? Deixa eu passar adiante aqui. Bom, ele chama aí de 3 Brasis. Esses 3 Brasis, ele foi proposto praticamente na década de 50, mas ele vai lembrar algumas questões, né, que estão por detrás dessa regionalização. Então, olhando o mapa aí, vocês percebem que o estado do Maranhão pertencia à região amazônica, né? O Mato Grosso do Sul e o Goiás pertenciam então à região Centro-Sul, e o Nordeste era composto dos estados que estão em amarelos aí no mapa. Tá? Bom, os limites são estaduais, né? Esses limites eles não dizem respeito àqueles limites naturais ou limites socioeconômicos, então eles são chamados, portanto, de limites formais, né? E existem outras propostas de limites não formais, né? Como eu falei, o socioeconômico, natural. Por exemplo, o norte do estado de Minas Gerais, de acordo com as suas características físicas naturais, por ser um lugar mais semiárido, ele se adequaria mais à região do Nordeste, não à região a região centro-sul, né? Mas como o limite é o limite estadual, então ele está dentro aí da região centro-sul. Mas enfim, outro aspecto que ele coloca, né, é o aspecto da divisão territorial. Aqui estou tentando levantar um pouquinho o mapa. Bom, ele vai falar, deixa eu só diminuir aqui, que aí ele mostra melhor. Aspecto territorial do trabalho, né? Então, o que é o aspecto territorial do trabalho? Como que a estrutura de trabalho está dividida, né? Então, a gente vai ter aí na região Centro-Sul uma divisão territorial do trabalho muito alinhada à questão industrial, à produção da gestão, do planejamento, como ele vai discutir nos slides seguintes, tá bom? Bom, por que essas regiões são diferentes, né? Então ele coloca aí na página 199, 200, que as várias diferenças, né? Porque elas apresentam distintas especializações produtivas, ou seja, enquanto uma produz mais agropecuária, a outra é mais ligada à indústria, mais ligada à gestão, a outra se baseia mais na produção mineral ou na produção de produtos vinculados ao extrativismo. Então, as diferenças de especializações produtivas, né? Também apresentam distintos modos e intensidades quanto à circulação. Bom, vocês vão ver que a região, por exemplo, Centro-Sul, é uma região onde as estruturas de infraestruturas de circulação e consumo são mais intensas, né, do que as demais regiões, as duas outras regiões aqui no caso propostas, né, a Amazônia e a Nordeste. A questão da gestão das atividades, também em relação à organização espacial pelo trabalho, né, como eu falei, as diferentes naturezas e densidades dos fixos, né, quantas estradas, quanta estrutura física, né, dutos, portos, você tem em cada uma daquelas regiões. Isso também se difere em cada uma delas, né. Também em termos de níveis de articulação, não só articulação do ponto de vista das estradas, né, mas também do ponto de vista do capital e da comunicação, né? Então, como é que se dá essa articulação interna, a articulação interregional e a internacional, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. Bom, de forma rápida, né, só lembrando o que ele coloca aí e tomando alguns pontos, a região Centro-Sul é considerada então o coração do país. Por quê? Nela estaria concentrada as atividades de maior
valor agregado, digamos assim. A gestão econômica, a gestão que a gente chama de trabalho material, né? O imaterial é o trabalho de planejamento, de pensar, né? De gerir. Então, as atividades de controle, elas estão centralizadas na região Centro-Sul, né? A infraestrutura de circulação, eles citam exemplo, aí eu coloquei uma foto, né, das estradas, da centralização da quantidade de vias, né, a estrutura de fibra ótica centralizada nessa região, também a estrutura financeira centralizada nessa região. Então, você teria aí, né, a estrutura Centro-Sul caracterizada por várias questões na indústria, né, a região industrial, né, predominantemente nessa região, você tem São Paulo, Belo Horizonte, as siderúrgicas, né, de Minas, a indústria do ABC, a indústria que também está presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, enfim, ele vai citar aí as várias faces, né, industriais da metrópole. Outra questão também é a questão da própria urbanização em si, né? A gente tem aqui uma imagem da megalópole. Eu usei essa imagem porque ela pega bem claramente os pontos de concentração urbana, né? As luzes à noite, né? Uma imagem de satélite, onde mostra aí o brilho forte de São Paulo, a concentração urbana, portanto, e o alinhamento, né, a continuidade desse crescimento urbano aqui no Vale do Paraíba em direção ao Rio de Janeiro, e também para o norte, pegando a região de Sorocaba, depois pegando Minas Gerais, enfim. Tá? Então, essas áreas, né, são as áreas de maior concentração urbana, que tem a ver também, que está muito ligado à questão do trabalho, ao trabalho não só na gestão, mas na indústria, né, que também está ligado à circulação, né, as vias que a gente falou de rodovias e tudo mais. Bom, e as outras regiões, né? O Nordeste ela é colocada como a região das perdas, porque ele vai avaliar vários tipos de produção dentro do Nordeste, né? Então, por exemplo, lá começou a agropecuária, né? A agropecuária foi perdendo lugar aos poucos para a região Centro-Sul, né? Para a região hoje também que a gente vê da regionalização do IBGE, da região Centro-Oeste, né? O algodão, que era forte no Nordeste, também perdeu muito poder, né? Produção, a gente praticamente não vê mais a produção algodoeira, né? O cacau, né? O cacau também, que era produzido fortemente no Nordeste, perdeu muita força. Ele ainda está presente, né, em estados do sul da Bahia, por exemplo, mas ela não tem mais a força produtiva, poder, né, da estrutura agropecuária dessas culturas, né. Também o Nordeste é uma região de perdas em termos demográficas, né? A perda do Nordeste, a gente tem aí em 3 épocas, né, 3 períodos, a década de 50 a 60, você tem praticamente o grande fluxo migratório, ele é do Nordeste para a região sul, né, especialmente para São Paulo, Rio de Janeiro. Depois você tem um período em que ela se divide, ela dentro do sul, tem um fluxo grande do Nordeste para a região Centro-Sul, mas também tem um fluxo voltado para a região Norte, né? Aí um período em que se busca, o nordestino acaba buscando emprego na Zona Franca de Manaus, nos trabalhos, nas frentes, né, de desenvolvimento que são feitas nesse período. E também a gente tem uma frente, né, migratória que vai em relação a Rondônia, Roraima, para a produção, saída dos pequenos produtores daqui, indo em direção a regiões do norte, né, do país. Depois a gente tem outros fluxos migratórios, mas continua saindo população do Nordeste, indo praticamente para a região Centro-Sul, tá? Bom,
Então a gente vê com isso uma perda grande, né, em termos demográficas, né, e em termos de produção mesmo, né. Bom, ele vai falar, né, que essas as perdas, né, também tem relação com a caracterização da pequena divisão intrarregional do trabalho, né? Então a relação de dependência do Nordeste é bastante forte durante muito tempo em relação ao Centro-Sul, né? Ela vai praticamente produzir em função do que o Centro-Sul demanda, né? As questões de renda também são importantes lembrar, né? Esse mapa aqui mostra, ele é um mapa um pouco mais atualizado, 2014, 2015, mas ele mostra as disparidades de renda do Nordeste em relação ao Centro-Sul, né? E mesmo em relação à região Norte. Bom, então, uma região de perdas econômicas, demográficas, que tem se perpetuado aí ao longo da história, né? Bom, e a Amazônia, né? A Amazônia era uma região onde houve a fronteira do capital. Ele coloca como fronteira do capital porque sempre os investimentos na região visaram a produção ou a extração de produtos para fora, né? Foi assim desde a borracha, né? Até os grandes projetos de produção mineral e hoje, né, com investimento pontual, mesmo que pontual, em infraestrutura. A gente tem aí as grandes barragens, né, que foram feitas, inclusive, no governo do PT, né, e que trouxeram, ao mesmo tempo, desenvolvimento para as grandes empresas, né, que dependem dessa energia, empresas extrativas, empresas agropecuárias que estão avançando sobre a região norte e a região Amazônia, né? E essa área essa área de desenvolvimento, por exemplo, na extração mineral, tem causado muito conflito, né, com as populações nativas. A população indígena tem sofrido bastante a pressão dessa expansão, né, dessa expansão mineral, dessa expansão agropecuária. E aí tem uma imagem, né, dos conflitos entre os povos nativos. Outra questão também foi a construção das rodovias, né, no país, que grande parte dessas rodovias, é exemplo do Belém-Brasília, né, liga a região norte à região centro-sul. Então tudo isso foi para fincar o pé mesmo no Nordeste, na região amazônica, né, e fazer com que essa produção fosse escoada, né, ou para o litoral, né, para a região sudeste, ou mesmo em relação à região do Pará, né, que escoa boa parte da produção de minerais, ou então que visava, né, o consumo por parte da região centro-sul. Então a gente tem que pensar nessa para quê, né? Que tipo de desenvolvimento está sendo produzido e para quem, né? Então é isso, por hoje é só.